entra com a visão, com a providência, determinamos o Senhor que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar nos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar os amados com a perfeita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É prazer estar aqui pela primeira vez nesta casa de oração. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois o pastor, a pastora que nos convidou para estar compartilhando com os amados, meditando na palavra de Deus. Amém. Eu não sei se eu vou estar agradando os amados, mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou estar falando aquilo que Deus colocar no meu coração, colocar na minha boca. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, amados, vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente no nosso meio. Ele já está aqui para nos abençoar, ele já está aqui para nos encher. Eu tenho certeza que você quer sair daqui cheio do Santo Espírito de Deus, porque assim, amados, eu quero sair daqui cheio do Santo Espírito de Deus. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus a abrir a palavra de Deus inicialmente, amados, lá no livro de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos fazer essa pequena introdução. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Todos aqueles que acharem, diga amém. Amém. Glórias a Deus. A palavra do nosso Deus, amados, diz assim: sujeitai vós, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se a gente sujeita a Deus, o que quer dizer isso? Quando a gente se sujeita a alguma coisa, a gente oferece resistência? Não. A gente se coloca à disposição de quem a gente está se sujeitando. Então eu estou me sujeitando, eu creio que você também está se sujeitando ao nosso Deus, à vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja na minha vida e nas vossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E com certeza o diabo não vai chegar perto de mim nem de você. Sabe por quê? Porque nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E ele vai bater em retirada da minha vida e da sua vida. Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Glorificando o nome do Senhor, porque ele se faz presente em nosso meio. E a gente se sujeita ao nosso Deus, se sujeita ao nosso Senhor Jesus Cristo. De que maneira? Até já foi falado aqui. A gente se sujeita buscando o Senhor. E a palavra de Deus diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos aqui buscando o Senhor. Isso nos dá certeza que o Santo Espírito de Deus, aquele que te capacita, ele está aqui nessa noite. Ele quer dar para mim e para você o discernimento da palavra, e ele quer dar para mim e para você o discernimento de Espírito. Amém? Então, amados, é muito gostoso a gente estar aqui para compartilhar com os amados a palavra de Deus. Muitos falam: eu sou da igreja tal, eu não vou na casa da igreja do irmão. Mas a palavra do meu Deus, a minha Bíblia, a sua, está escrita assim lá no Salmo 133: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é a união verdadeira, não é a união hipócrita, mas a união verdadeira. Eu posso até não achar assim que nós combinamos 100% dos pontos de vista, mas se Deus colocou eu e você para semear a palavra de Deus, o nosso Deus é o mesmo, então nós devemos andar em união, devemos estar compartilhando com o nosso amado irmão
falando do amor de Deus. Amém? Agora eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus a abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Bastante conhecido dos amados, mas a palavra de Deus ela se renova a cada minuto, se renova a cada dia. Cada dia que Deus usa alguém para falar a sua palavra, mesmo que você já ouviu, Ele vai te falar algo, Ele vai te encher, Ele vai te mostrar algo que você até então não sabia, mas que Ele quer falar contigo. É que Ele vai falar, né? Tem muitas cadeiras vazias, é verdade, amados. Lá na nossa igreja não é diferente. Tem dia tem 3 pessoas, tem dia tem eu e minha esposa, tem dia tem 10, tem 15, mas a gente não vai ficar triste, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus é o mais importante, Ele já está aqui. E eu creio que nessas cadeiras vazias se encontram sentados os anjos do Senhor. Eles estão sentados aqui. Você não está vendo com os olhos naturais, mas se você começar a enxergar com os olhos sobrenaturais, você vai ver, você vai enxergar, porque o Senhor abre a tua vista nessa noite. Então eu quero ver, meus amados, em nome de Jesus. Essa mesma palavra encontra-se também lá no livro de Lucas, mas vamos estar vendo aqui primeiramente no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Aqui o título diz assim: a cura do endemoniado Geraseno ou Gadareno. Então eu vou ler para os amados aqui uma parte. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Amém? Então todos amados, com certeza, já meditaram nessa palavra, já ouviram grandes pregadores pregar esta mesma palavra, mas Deus quer que a gente esteja meditando nessa palavra hoje. Aqui tem grandes ensinamentos que o nosso Deus Ele vai nos dar hoje, porque o nosso Deus é o maior dos professores, é o mestre dos mestres,
Senhor dos senhores. Então não tem ninguém mais importante. Então bom que possamos aprender que não seja o nosso Deus. Amém. Então o Espírito Santo de Deus está aqui para me capacitar e para te capacitar. Glória a Deus. Aqui temos aqui, amados, a cura do endemoniado gadareno ou geraseno. Aqui observando que Jesus, antes de chegar nessa cidade, ele atravessou o quê? Um grande lago. Outra tradução diz que o mar, ele atravessou o mar. O mar tem tempestade. Se você analisar antes, Jesus, ele acalmou o que? Uma grande tempestade que assolava o mar. As ondas se levantavam, certamente ali, amados, os discípulos ficaram com muito medo. Falou: Senhor, nós somos prestes a morrer. Mas Jesus é aquele que criou os céus e a terra. Jesus é aquele que criou eu e você, a sua imagem e semelhança. Jesus foi aquele que criou o mar, que criou toda a natureza. Então o que aconteceu ali, amados? Aconteceu que Jesus, ele deu ordem à natureza, no caso ao mar, às ondas, e eles o quê? Obedeceram. A onda se acalmou, a tempestade também cessou. Então, amados, quando eu e você estamos querendo fazer a obra de Deus, quando eu e você queremos ganhar almas para Jesus, vai levantar tempestade, vai levantar empecilho, vai levantar alguém que quer impedir eu e você de fazer a obra de Deus. E aqui você vai ver. Aqui não está escrito mais, se você analisar indiretamente, o diabo tentou impedir Jesus o quê? De livrar uma alma que estava necessitada, uma alma que estava entregue, o inimigo estava o quê? Fazendo dele escravo, uma alma que estava não mais no seu lar, não estava mais junto dos seus familiares, uma alma que estava lá no cemitério, juntamente com os defuntos. A palavra de Deus diz aqui, amados, que quando ele viu Jesus, ele correu e foi até Jesus. Ele nunca certamente tinha visto Jesus, mas eu creio que certamente ele tinha ouvido falar de Jesus. Certamente alguém naquele lugar onde criavam porcos, certamente alguém já tinha visto Jesus. Eu quero crer que alguém falou a Jesus, e ele naquele momento de lucidez, ele não perdeu tempo, ele correu e foi, se colocou diante de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, amados, porque ele viu ali a luz, ele viu ali alguém que poderia fazer algo que ninguém poderia fazer em sua vida. E esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus, através do teu Santo Espírito, ele está aqui e ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Eu não sei o que você vem buscar nessa noite, eu não sei o que você tem gravado ao Senhor, mas eu sei que aquele que faz algo que ninguém pode fazer, ele está aqui nessa noite. Aqui você vai acompanhar comigo em nome de Jesus. Versículo 6 está dizendo assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E podemos ver aqui nesse pedacinho, podemos ver que quando ele já ajoelhou, adorou a Jesus, ele estava o quê?
estava no seu momento de lucidez. Mas quando ele estava diante de Jesus, logo o espírito imundo se manifestou. Porque o espírito imundo não ajoelha diante de Jesus. O espírito imundo ele não quer saber de Jesus, ele quer estar distante de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, e onde existe a luz, não prevalece as trevas. Glória a Deus. Aqui, amado, continuando, esse é uma alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E depois versículo 9, ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você conhece pelo menos um pouquinho sobre Jesus? Será que existe demônio, legião, que Jesus mandando, expulsando, será que consegue resistir? Não. Então aqui o Senhor, Ele dá um grande ensinamento para mim e para você. Aqui quando Jesus expulsou, deu a ordem para o demônio sair. Eu creio que saiu, mas não saiu todos, porque era o quê? Legião. Uma legião. Aí você vai perguntar: pastor, bispo, então Jesus não tem poder para expulsar a legião de uma vez só? Jesus tem, porque Ele pode todas as coisas. E eu e você também podemos expulsar uma legião de demônios, se eu tiver o quê? Ali em comunhão com meu Deus, se eu estiver buscando o Senhor, se eu tiver as estratégias que o Senhor me dá, se eu me sujeitar ao Senhor, então o diabo nem legião vai poder continuar na vida de uma pessoa, porque eu estou usando a autoridade que o Senhor Jesus me deu e que deu para você. Então o que Jesus está me ensinando? Ele ensinando você aqui nessa noite. Ele está me ensinando eu e você a ter um discernimento de espírito. Tem muita gente, amados, que quando não tem um discernimento de espírito, não tem uma vivência ali com Deus, uma comunhão com Deus de fato e de verdade, tem aquele que expulsando o demônio o dia todo. E o diabo, os demônios, o que? Até acha graça e tira o sarro daquela pessoa, atravessa a noite. Mas quando eu tenho discernimento de espírito que Deus me dá, eu vou perceber que ele tem sim uma legião, mas em nome do Deus vivo, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, o qual conhecemos, nós vamos expulsar o demônio e vai bater em retirada, não só o demônio, mas vai bater em retirada toda a legião que se aposta da vida daquela pessoa, porque o Senhor Jesus deu autoridade para mim e para você. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, bastante conhecidos, amados, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o que? É Jesus Cristo. Essa verdade é a palavra de Deus vivo, que está escrita aqui nas Bíblias, que não foi escrito pela mão de qualquer homem, mas por homens inspirados por Deus. Esse livro, ou seja, esses livros que estão aqui em um único livro, fechado é um livro comum. Se eu ler ele simplesmente é um livro comum. Tem coisa que eu vou entender, tem coisa que eu não vou entender. Então se eu ler somente não funciona. Mas se eu pedir para Deus a sabedoria que vem do alto, se eu pedir para Deus me dar um entendimento, então eu vou estar meditando na palavra, e Deus vai me dar o que? O entendimento, vai me dar a revelação, vai me dar o discernimento da palavra e o discernimento de Espírito. Aqui podemos ver o que mais? Jesus repreendeu e expulsou.
E aqui fala que os demônios da região rogaram a Jesus que eles fossem enviados para os porcos. Vocês sabem o que ele quer dizer rogar? Ou seja, o demônio quase chorou aos pés de Jesus para que eles fossem enviados para os porcos. Aí você vai falar, por que para os porcos? E por que Jesus permitiu que eles fossem enviados para os porcos? Porque o diabo, o adversário de Deus, e da minha alma e da sua alma, ele precisa de um corpo para habitar. Foi por isso que Jesus deixou que eles fossem aos porcos. Mas não é somente por isso também. É porque aquela cidade, essa cidade aqui, ela pertencia a um conjunto de cidades chamado Decápolis. Decápolis, Deca quer dizer 10. Então era um conjunto de 10 cidades onde as pessoas não adoravam o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eram pessoas pagãs, eram pessoas que adoravam outros deuses. E se os irmãos já meditaram na palavra de Deus um pouco, sabe que os israelitas, que os judeus, eles não criavam porcos, eles não chegavam perto de porcos, eles não comiam a carne de porco. Por quê? Porque um dia Deus ordenou que eles não deveriam comer daquele animal, porque era considerado um animal imundo. Então, por isso, aqueles que eram judeus, que eram israelitas, eles não comiam e nem criavam porcos. Isso me faz lembrar também lá do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi aquele que pegou a metade dos bens que o pai tinha, ou seja, dos direitos que ele tinha, e saiu pelo mundo a gastar. E chegou ao ponto que ele gastou todas as coisas, ficou na miséria, ao ponto de ir cuidar de quem? De porcos. Ele chegou ao ponto de querer comer também a comida de quem? Dos porcos. Na casa do pai dele tinha todas as coisas. Então, quando eu estou na presença de Deus, quando eu busco o Senhor, Ele me dá todas as coisas, Ele me oferece todas as coisas de bom, de maravilhoso, porque Deus só tem bênção para me dar e para tirar. Aleluia! E aqui a gente observa uma pessoa que foi criada com os preceitos do Senhor, que foi ensinado a viver na presença de Deus. Ele preferiu largar o pai para ir buscar em outros lugares. E ainda hoje acontece isso, amados. Tem muita gente que conhece o que Deus tem para a vida dele, sabe dos propósitos que Deus tem, sabe o que Deus tem através da vida dele, e ele muitas vezes prefere largar de Jesus e ir para outros lugares. Glória a Deus que tem alguns que fazem igual o filho pródigo, que se arrepende, pede perdão a Deus e volta a trilhar os caminhos do Senhor. Mas continuando aqui, aquela cidade dos Gadarenos ou dos Gerasenos, ali tinha uma grande criação de porcos, e aquelas pessoas estavam cada vez mais ricas, financeiramente falando. Por que elas estavam cada vez mais ricas, pastor? Porque o povo que pertencia a Deus, o que adorava o Deus vivo, os israelitas, não criavam porcos. E os romanos gostavam de degustar talvez um pedacinho da pururuca. Os romanos gostavam talvez de comer o quê? Um lombinho assado. Então, ou seja, eles tinham muitos clientes. E Jesus permitiu que aqueles demônios apossassem daqueles porcos. Por quê? Porque aquele povo amado estava preocupado com o financeiro, com o material, não estava preocupado em ter Jesus Cristo na vida deles. Se você observar depois aqui no decorrer da palavra, quando Jesus libertou aquele jovem, aquele rapaz, amados, ele começou a ficar o quê? Diferente. Até o ponto dele ficar no seu estado normal,
direção para o deserto. E Deus permitiu que o próprio Jesus fosse levado ao deserto para ser tentado. E você observa que Satanás, amados, ele é muito astuto. Ele jamais vai cansar de tentar alguém ou de querer tentar. Ele foi tão assim, vamos achar uma palavra aqui. Ele foi tão assim, vamos dizer, astuto, até sem respeito, vamos dizer, que ele quis tentar o próprio Jesus, o Filho de Deus. Provocador. Se você observar na palavra, ele viu que Jesus fazia 40 dias e 40 noites que não comia. Jesus ele era divino, mas também ele era humano. A palavra de Deus diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Ou seja, Jesus sente. Ele conhece o meu coração, eu sei. Quando nós estamos passando por uma provação, por uma necessidade, quando nós estamos chorando, Jesus conhece porque ele também chorou, ele padeceu aqui na terra. Então aqui, quando Jesus libertou aquele jovem apareceu o quê? Vestido, com o cabelo certamente bem aparado, porque às vezes ele já ninguém cortava o cabelo dele porque ele não deixava, porque as cadeias, as correntes que amarravam ele era a mesma coisa que nada, porque os espíritos arrebentavam aquilo ali. E a palavra de Deus diz que ele era um homem que andava o quê? Vestidinho, bonitinho. Não. Ele andava nu. Se você perceber, parar para perceber, ainda hoje, se a gente ficar nu aqui, ou alguém deixar a gente nu, é algo muito vergonhoso, é algo muito humilhante. E é por isso que crucificaram Jesus nu lá na cruz do Calvário, porque era muito humilhante, era uma das coisas mais terríveis. E se você parar para pensar e analisar a palavra, não deixaram que todo mundo visse a nudez de Jesus. Chamaram somente os mais íntimos de Jesus para o quê? Para ver a nudez de Jesus. Ou seja, para deixar Jesus o quê? Envergonhado. É assim que Satanás quer fazer conosco. Ele quer sempre nos deixar envergonhados. Ele quer sempre nos deixar nu. Ele quer sempre colocar um manjar na minha frente e na sua frente, o qual o olho cobiça, a carne sente vontade. Não porque Ele nos ama, não porque Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância, é porque Ele quer que eu e você passemos vergonha. Ele quer que eu e você sejamos atormentados como aquele jovem era atormentado. Muitas vezes Ele quer que a gente vá para o deserto. Onde tem deserto, tem que ter no deserto, bispo. Deserto tem sequidão. Deserto tem frio a mais de 60 graus abaixo de zero. Deserto tem cobras peçonhentas. Deserto tem o que? Escorpiões. Deus muitas vezes permite também que nós passemos pelo deserto. Mas Deus ele sempre vai ter um escape para mim e para você. Porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e Yeshua, Ele conhece até onde eu posso aguentar, até onde você pode aguentar. E Ele não vai deixar você carregar um fardo tão pesado que você não possa carregar. Porque o fardo mais pesado, Jesus Cristo carregou por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vamos abordar mais um pouquinho aqui, amados. Aqui diz: os gerasenos ou gadarenos rejeitaram quem? Jesus. Não? Rejeitaram Jesus por quê? Aceita? Porque onde tem Jesus, tem luz. Onde tem Jesus, as trevas não prevalecem. Onde tem Jesus, vai acontecer cura, libertação, vai acontecer cura física, vai acontecer cura espiritual. Onde tem Jesus, vai acontecer maravilhas.
Então, muitas vezes, amado, você fala, mas só tem um na igreja. Não tem importância que tenha só um. Talvez aquele um que está precisando de ouvir a palavra, aquele um que Jesus quer libertar ele, aquele um que Jesus quer mostrar para ele o que ele tem para oferecer. Não é a quantidade, é a qualidade. Você não fica com isso não, meus amados, porque tem poucas pessoas. Acontece que Jesus, o nosso Deus, Ele marcou um encontro comigo e contigo aqui nesse lugar, hoje, somente comigo e contigo. Ele não marcou com a multidão, Ele marcou comigo e com você, porque Ele quer nos ensinar algo de especial. Ele quer nos mostrar algo que até então nós não enxergávamos, porque Ele é o Deus que limpa os meus olhos e os seus olhos. Aleluia! É Ele que é o Deus que faz nascer manancial onde não há. Ele faz nascer manancial no deserto. Por que Ele faz nascer? Porque Ele sabe que vocês estão necessitados e precisando daquela água. Essa água é a água que limpa, é a água que liberta, e essa água é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos ler agora, amados, versículo 17: e entraram a rogar-lhes que se retirasse das terras deles. Aqui nós já vemos Jesus e o jovem que é liberto e curado. O jovem já bonito